Capítulo I. De Deus e da Santíssima Trindade, e há um só Deus vivo e verdadeiro, infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puro, invisível, sem corpo, membros ou paixões, imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto. Ele age para a sua própria glória e de acordo com a sua vontade reta e imutável. Deus é amoroso, gracioso, misericordioso, longânimo e verdadeiro recompensador daqueles que o buscam. No entanto, ele é justo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado e não o considerará o culpado como inocente. Versículos, Deuteronômio 6:4, ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E Coríntios 8:4-6, portanto, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. E Tessalonicenses 1:9, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos entre vós, e como vos convertestes dos ídolos a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Jeremias 10:10, mas o Senhor é o verdadeiro Deus, ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Diante da sua ira treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. João 11:7-9, porventura, alcançarás os fundamentos de Deus ou descobrirás perfeitamente o Todo-Poderoso? É mais alto do que os céus, que farás? É mais profundo do que o inferno, como o conhecerás? Ou seu comprimento é mais longo do que a terra e mais largo do que o mar? Jó 26:14, eis que estas são apenas as bordas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Porém o provão do seu poder, quem o poderá compreender? A confissão de fé de Westminster estabelece os atributos de Deus e sua natureza infinita. Ela ressalta a singularidade, a transcendência e a soberania de Deus sobre todas as coisas. Os versículos citados corroboram essas verdades fundamentais sobre a natureza divina. Eles destacam a unidade de Deus, sua supremacia sobre os ídolos, sua vida e eternidade, sua grandeza incompreensível e sua onipotência. Esses atributos de Deus foram centralizados pelos reformadores e puritanos, que os consideravam essenciais para a compreensão correta da teologia cristã e para uma vida piedosa. Eles enfatizavam a necessidade de adoração e obediência a um Deus que é tanto amoroso quanto justo, gracioso quanto terrível em seus juízos. Essa compreensão de Deus como o ser supremo e soberano orientava não apenas sua teologia, mas também suas práticas religiosas e sua vida cotidiana, moldando seu relacionamento com Deus e com o próximo. E Deus possui em si mesmo, e de si mesmo, toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é completamente suficiente em sua essência e não depende das criaturas que trouxe à existência. Deus não recebe glória delas, mas manifesta sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a fonte de todo ser, todas as coisas são dele, por ele e para ele, e ele exerce soberano domínio sobre elas para realizar seu propósito. Diante de Deus, todas as coisas estão abertas e claras, seu conhecimento é infinito, infalível e independente de suas criaturas, de modo que nada é contingente ou incerto para ele. Ele é santíssimo em todos os seus planos, obras e mandamentos. Os anjos, os seres humanos e todas as criaturas devem a ele todo culto, serviço e obediência que ele requer. Versículos, João 5:26, porque, assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo. Atos 7:2, e ele disse, homens, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Salmo 119:68, tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus estatutos. 1 Timóteo 6:15, a qual, a seu tempo, mostrará o bem. Aventurado e único poderoso Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Atos 17:24-25, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há sendo, ele Senhor do céu e da terra não, habita em templos feitos por mãos de homens, nem é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem lhe dá a todos vida, respiração e tudo mais. Romanos 11:36, porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Apocalipse 4:11, digno és, Senhor, de receber glória, e honra, e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Hebreus 4:13, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Romanos 11:33-34, ó a profundidade das riquezas tanto, da sabedoria como, da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque, quem compreendeu a mente do Senhor ou quem foi seu conselheiro? Atos 15:18, sabe Deus todas as suas obras desde o princípio do mundo. Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Salmo 145:17, justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Apocalipse 5:12-14, dizendo com grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer, ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo o sempre. E os 4 seres viventes diziam, amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Este capítulo da Confissão de Fé de Westminster explora a natureza e a grandeza de Deus. Os versículos citados ressaltam a soberania, a onipotência, a onisciência e a santidade de Deus. Os reformadores e puritanos viam a teologia como meio de entender e adorar a Deus mais plenamente. Para eles, a doutrina era vital para a vida cristã, pois uma compreensão correta de quem Deus moldava a adoração e a obediência dos crentes. Essa seção da Confissão de Fé reflete a profunda reverência dos reformadores pela majestade e grandeza de Deus, e sua crença na total dependência humana de sua graça e providência. 3. Na unidade da divindade, há 3 pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é derivado de ninguém, nem gerado, nem procedente, o Filho é eternamente gerado do Pai, o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Versículos, Mateus 3:16-17, e Jesus, quando fora batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 28:19, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 2 Coríntios 13:14. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. João 1:14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João 1:18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou.
João 15:26, mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Gálatas 4:6, e, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. A doutrina da Trindade é essencial para a compreensão da natureza de Deus, conforme expresso nesta seção da Confissão de Fé de Westminster. Os versículos citados são fundamentais para essa doutrina, destacando as relações entre as três pessoas da divindade. Os reformadores e puritanos, incluindo Martin Lloyd Jones e John MacArthur, enfatizaram a importância da Trindade na vida e na teologia cristã. Para eles, a Trindade não era apenas uma doutrina abstrata, mas a base para a adoração e o serviço cristãos. Martin Lloyd Jones, em seus sermões e escritos, destacou a centralidade da Trindade na vida espiritual e na compreensão da salvação. John MacArthur, por sua vez, enfatizou a importância de uma compreensão correta da Trindade para evitar heresias e ensinos falsos. Para ambos, a Trindade era uma verdade vital que moldava todas as outras doutrinas cristãs. A Confissão de Fé de Westminster, ao afirmar a Trindade, reflete essa preocupação dos reformadores em preservar a verdade bíblica e defender a fé ortodoxa contra erros doutrinários.